Olá, queridinhos, queridinhas, tudo bem? Vamos falar rapidamente quais são os sintomas do pânico, do ataque de pânico, da crise do pânico, da síndrome do pânico, do transtorno de pânico. Primeiro, vamos entender bem assim, resumidamente. Se você tem um ataque de pânico, só um ataque de pânico, você não tem o transtorno de pânico. Para você ter um transtorno de pânico, né, você ser diagnosticado com transtorno de pânico, você precisa ter ataques de pânico frequentemente, certo? Por um período, né, tem que haver ataques, crises de pânico constantes, tá? Quais são os sintomas de um ataque de pânico? Aí eu vou me basear aqui no manual que é utilizado pelos psiquiatras, não é? E ele fala assim, vamos lá, cadê? Sintomas do ataque de pânico. Então nós temos sintomas cognitivos e temos os sintomas somáticos. Cognitivos são sintomas psicológicos. Somáticos são os sintomas no corpo, né? E aí você vai lembrar como é que começa o seu ataque de pânico. Conta aqui para mim como é que começa, né? Eu atendo vários clientes, essa é a minha especialidade, o pânico, né? O transtorno de pânico. Alguns clientes começam a sentir um mal-estar assim abdominal. Outros começam sentindo um aperto no peito, falta de ar. Outros começam sentindo uma tontura, não é? Então, cada pessoa tem um gatilho. E aí a pessoa começa a sentir e fala, opa! Algumas pessoas começam sentindo o ataque de pânico por pensamentos, né? Os pensamentos negativos, um pensamento de medo de morrer. Então, cada pessoa tem uma forma de acessar a crise de pânico. Eu quero pedir para você para comentar como é que você percebe a sua crise de pânico, qual o primeiro sintoma que você tem, né? E aí você pensa assim, putz, é agora vai começar a minha crise de pânico. Qual é o seu sintoma? Aqui, então, entre os sintomas cognitivos e somáticos, vamos ver como é que eles colocam, né? Tenho medo de morrer, tenho medo de enlouquecer ou de perder o controle, sensações de irrealidade, estranhamento, que é a desrealização, ou desligamento de si mesmo, que é a despersonalização. Então, esses são os sintomas cognitivos mais comuns no ataque de pânico. Então, como é que você começa, né, a ter o seu ataque de pânico? Você começa a sentir esse medo de morrer, esse medo de enlouquecer, de perder o controle, né, essa sensação de irrealidade, de despersonalização, de desrealização. Esses são os sintomas psicológicos, cognitivos. Ou não. Tem gente que começa, então, a perceber que vai ter um ataque de pânico por algum sintoma somático, né, no corpo. Você tem uma dor ou um desconforto no peito, tontura, sensação de instabilidade ou de desmaio, sensação de sufocação, ou você tem ondas de calor ou calafrios, né? Quem sabe você tenha náuseas ou desconforto abdominal, sensações de anestesia ou parestesia, né? Sensação de formigamento, palpitação, aceleração cardíaca, sensação de falta de ar, sudorese, tremores. Qual desses sintomas você começa a ter, né, quando você percebe que vai ter um ataque de pânico? Como é que começa esse ataque de pânico para você? Ou de repente começa tudo junto, tudo de uma vez? Conta aqui pra gente, conta aqui para mim, como é que você percebe o seu ataque de pânico? Isso é muito importante para começar, inclusive, o seu processo de cura, né, de entender o que acontece com você. Você tem sintomas cognitivos, você tem sintomas somáticos. Para você considerar que você teve um ataque de pânico, você precisa, no mínimo, ter uns 4 desses sintomas, tá? Não importam quais, mas pelo menos 4 sintomas. E para você ser considerado
alguém que está sofrendo de um transtorno psicológico, transtorno de pânico, é necessário que haja frequência desses ataques de pânico. E aí, conta para mim, como é que está acontecendo isso com você? Você sofre de transtorno de pânico? O que você acha? Qual a sua dúvida? Até a próxima. Namastê.